Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem da Fenícia, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem mais rico, de repente, tornou-se pobre em um instante. Imagine que você fosse Zeno. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado pelo ralo por uma força absoluta da natureza? Qual a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, todas essas reações seriam normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes em sua vida. O cerne do estoísmo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou nesse caso, por produtos afogados, Zenão se concentrou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar de sua situação difícil. Hoje em dia as pessoas veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que muitas vezes não se demoram nos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que não têm emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e compreender o mundo. Era um estilo de vida. E esse estilo de vida já dura há vários séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada em situações hoje da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, de experiências negativas, e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre todas as coisas. Observando que esses estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito a qualquer pessoa e, portanto, não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás de quatro paredes, ou talvez numa escola, ou talvez dentro das paredes de um palácio. Como resultado, desde o escravo ao imperador podiam aprender e tornar estoico. E foi dessa forma que o estoísmo começou. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, que traduz como adquirido, porque já foi possuído como escravo. Sêneca, que era um estoísta renomado, e Marco Aurélio, imperador romano, é um dos homens mais poderosos que já viveu nesse mundo. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventavam a palavra cosmopolita, que significava literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essas palavras hoje em dia, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai, Londres, por causa da grande diversidade que existem nelas. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, mestre de Epiteto, disse uma vez: não são só homens que possuem avidez e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se agradam tanto quanto os homens por atos nobres e justos, e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como eles podem viver, se isto é praticar a filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender de uma forma livre sobre o estoicismo,
se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, nossas emoções podem tender a atrapalhar as coisas? Na verdade, não ficamos realmente tristes porque as coisas ruins acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas nos acontecem. A chuva é uma coisa boa? Ajuda a regar nossas plantas? Fornece água para o gado e mantém a temperatura fria e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem negra pega você do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? Porque, embora a situação esteja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora os dias chuvosos sejam difíceis para muitas pessoas, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, aconteça. Imagine o pior resultado e fique contente por saber que isso vai acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que visa aumentar o sentimento de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tomando banho frio, quando você normalmente toma banho quente. Não coma nada além de batata por alguns dias. Esse exercício ajuda você a entender que não importa quão difícil seja a sua vida, você ainda vai sobreviver e poderá prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao sermos capazes de suportar essas situações desconfortáveis, indiferentemente preparamos nosso estado mental para infortúnios futuros. Com o estado atual do mundo, em que anúncios e propagandas são empurrados em você goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a segunda melhor coisa, teremos uma certa aparência, ou ganharemos uma certa quantia de dinheiro que nos serviriam de base para ser feliz. E essa mensagem se torna importante agora para você mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada, ou sem saber quase nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O fato é que muitas vezes todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos sem saber estar estabelecendo expectativas irrealistas para nossas vidas? E isso está deixando, afinal de contas, a gente satisfeito ou decepcionado com tudo? Isso não é um jeito de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, principalmente para nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que realizamos quase sempre leva à nossa decepção. Na maioria das vezes acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro luxuoso ou talvez o melhor celular que exista, uma casa ou até mesmo começando uma família nova. Às vezes fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por um valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você abordar sua vida dessa forma, você vai colocar sua felicidade nas mãos dos outros ou nas mãos de forças externas. Forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram. Desastres naturais devastam cidades inteiras e as taxas de divórcio sobem mais a cada ano que passa. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto o espaço mental. Como Sêneca escreveu certa vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. O que realmente importa para você? Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade e nosso valor intrínseco como humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir de uma forma física. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independente do que a vida nos lança. Porque, independente do que queremos, no final do dia, não temos nenhum controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia de controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epiteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim:
mesmo quais são as coisas externas que não estão sob o meu controle e que têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas sim daquilo que nós podemos. Esforçar por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista estoico, inútil ou completamente inútil. Fazer vídeos para o YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas às vezes isso é bastante desafiador. Primeiro você deve formar sua ideia, o que leva a uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é uma merda, começar de novo, fazer um script de vídeo, criar um vídeo, editar, fazer miniatura, o título e tudo mais e clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em fazer o upload depende de você. No entanto, quando você clica no botão de upload, o seu poder pode mudar seu algoritmo dentro do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso do seu canal no YouTube ou conta do Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores você tem ou você deixa de ter, o que você compartilha ou o que você não compartilha. Métricas das quais, em sua maioria, estão além do seu controle. Você pode fazer um vídeo que acha que é lindo e uma pessoa vem e fala que ele é uma bosta. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você desempenhou para fazer ele, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se livrar de algemas sociais nas quais você essencialmente se colocou. Os vídeos que eu faço são simplesmente para as pessoas que gostam do canal, que gostam do conteúdo. É assim que penso a respeito de tudo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e por isso vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O patrão agradece, não lhe concede a promoção e ele vai para casa achando que ele deve ser péssimo no trabalho. Ele não considera que o chefe simplesmente tenha acordado com raiva. Outra pessoa poderia ter sido bem mais qualificada naquela época, ou talvez a empresa estivesse apenas passando por problemas financeiros, perdendo dinheiro e simplesmente não pudesse pagar o que ele estava sugerindo, ou que ele pensava ser justo pelo seu trabalho. Ele não sabe o motivo, mas mesmo assim ele está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que ele entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, poderia ter ficado mais feliz de uma forma geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. Essa é a reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seu sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode levar uma vida confortável em todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa relação às coisas que acontecem conosco. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Desse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem. Existem 2 palavras: persista e resista. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer. Fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, eles são considerados os mais ricos do mundo, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial para viver e depois ter o que é suficiente. A justiça é mais importante em todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer o mal ao próximo porque todos nascemos um para o outro. E para fazer o bem para os outros, acabamos fazendo o bem para nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos, antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. E, portanto, muitas pessoas pensavam que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tinham alguma coisa a ver com o apartheid, ou talvez a sua prisão. Mas é claro que ele não fez isso.
Ao longo de seu tempo de prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoísmo, os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de chamar as cabeças dos malfeitores, Nelson Mandela exortou seu povo a buscar o oposto, para relaxar e reconstruir. Ele ressaltou que o passado agora está fora do seu controle e que a única coisa que podemos fazer é encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o jeito do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro dos procedimentos como a terapia comportamental, emotiva, racional e a logoterapia. Isso ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e também problemas comportamentais. Ela permite que você desafie seu raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos, com a lógica de que quando você percebe realmente isso, você vai perceber também que muitos deles são infundados, que você pode substituir todos eles por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Porém, como muitos de nós sabemos, é mais fácil falar do que fazer. É um processo muito parecido com tudo que acontece na sua vida, com tudo mais. Temos que reconectar a maneira como pensamos, fora com o velho, inserindo coisas novas. Para resolver nossos problemas de felicidade, devemos praticar a nossa própria autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a atravessar tempestades do passado e do presente por águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós afogarmos, podemos nos tranquilizar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora ela não seja da forma que esperávamos. Porque, lembre-se, tudo tem um fim. Que necessidade há de chorar por partes da vida quando toda ela pede lágrimas? Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.